Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga a morte de 8 pacientes que foram atendidos por 2 falsos médicos. Eles trabalhavam em um hospital particular na capital paulista. Detalhe, a estimativa é que cerca de 9.000 pessoas tenham sido enganadas nas consultas por eles. Durante as buscas neste hospital particular da Zona Leste de São Paulo, policiais apreenderam milhares de prontuários. Os falsos médicos começaram a ser investigados há 6 meses, depois de queixas registradas por pacientes. Um deles é Mike César Silva, que desde o ano passado atuava nos setores de pediatria e clínica geral. O outro foi identificado apenas como Marcos. A polícia apurou que os suspeitos usavam indevidamente nomes e documentos de 2 médicos considerados vítimas do esquema. Pelas mãos desses falsos médicos passaram por volta de 9.000 pessoas, ou seja, 9.000 vítimas desses falsos médicos. Sendo importante também destacar que algumas pessoas que passaram pelas mãos desses médicos acabaram em óbito. Entre os pacientes atendidos nos últimos 2 anos, 8 morreram. Um dos laudos indica a existência de traumas provocados durante uma manobra incorreta de ressuscitação numa mulher diagnosticada com dengue. O atendimento teria sido prestado por Mike César Silva. Ele é formado em biomedicina. Causou uma série de lesões internas, lesão de fígado, de pulmão, praticamente todos os órgãos delas estão lesionadas. Ela tinha quase que por volta de 600 ml de sangue dentro do tórax dela. Resultado do quê? A manobra que ele praticou. A polícia também vai investigar o hospital pela contratação dos suspeitos. Procurada, a direção da unidade não se manifestou. Os falsos médicos devem responder por exercício ilegal da medicina, uso de documento falso, estelionato e homicídio com dolo eventual. A defesa de Mike não foi localizada. Ministro de Minas e Energia, governador e prefeito de São Paulo anunciam que vão pedir o rompimento do contrato com a Enel. No Rio de Janeiro, desembargador é preso, suspeito de vazar a operação da PF para ex-deputado estadual. Polícia descobre que homem simulou acidente para esconder um feminicídio em Minas Gerais. Oposição defende mudanças no projeto de redução de penas para não beneficiar criminosos comuns. Deputado federal Antônio Doido joga celulares pela janela em operação da Polícia Federal contra desvio de dinheiro público. E a FIFA escolhe o francês Dembélé, do Paris Saint-Germain, como o melhor jogador de 2025. Oferecimento Bradesco em 2026. O que é mais valioso vem primeiro. O ministro de Minas e Energia, o governador de São Paulo e o prefeito da capital paulista se reuniram hoje e vão solicitar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, encerre o contrato de concessão com a Enel. Mais de 81 imóveis ainda estão sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. Isso 6 dias depois do vendaval. O encontro foi na sede do governo de São Paulo. O objetivo era discutir sanções contra a Enel, concessionária que fornece energia elétrica à capital paulista e à região metropolitana. A reunião foi a portas fechadas e depois de mais de 2 horas de conversa, o ministro de Minas e Energia, o governador e o prefeito saíram com o mesmo discurso: o início de um processo para antecipar o fim do contrato, que vai até 2028, e romper com a concessionária. Acordamos aqui também que não há outra alternativa senão ir para a medida mais grave que existe no contrato de concessão, que é a decretação de caducidade. Agora esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer com celeridade a sua função, o seu papel da caducidade, e aí entra o processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo. A demanda do processo de caducidade vai ser entregue pelo ministro à Agência Nacional de Energia Elétrica,
responsável pela fiscalização do contrato. E esperamos que a ANEEL possa dar a resposta o mais rápido possível ao povo de São Paulo, implementando e iniciando um processo de caducidade que vai resultar, com certeza, na melhoria da qualidade do serviço de distribuição, que é o serviço mais sensível do setor elétrico brasileiro. Na capital paulista e na região metropolitana, milhares de imóveis continuam sem energia quase uma semana depois do vendaval da última quarta-feira. A repórter Marcela Varasquim esteve num prédio ainda sem luz, com 40 famílias afetadas. A gente está vindo de escada aqui até o apartamento dos moradores porque os elevadores não estão funcionando. Deixa eu entrar aqui no apartamento do senhor Luiz, que já está esperando a gente. Licença, viu, senhor Luiz? Olha só, entrando a gente já consegue ver a geladeira, né? Ele teve que tirar todos os alimentos há quase uma semana. Ele não consegue guardar nada aqui. E todos os eletrodomésticos que também não estão funcionando. Você não tem como lavar roupa, trocar as roupas de cama. Você tem que comprar água fora. Banho é gelado. Atrapalha em tudo, em todos os sentidos. Até banho, como é que a gente faz? Tem que sair daqui, tem que ir na casa das pessoas, os conhecidos. Terrível, né? Nós procuramos a concessionária Enel, mas ainda não tivemos resposta. Um desembargador foi preso hoje no Rio de Janeiro, suspeito de vazar informações de uma investigação da Polícia Federal. O magistrado foi relator do processo contra o ex-deputado estadual TH Joias, que está preso, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. O desembargador Macário Júdice Neto foi preso em casa e levado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio. Macário era o relator do processo que terminou com a prisão do ex-deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, em setembro, por suspeita de ligação com o Comando Vermelho. Desde então, a Polícia Federal investiga o vazamento de informações sobre a operação. No início do mês, também foi preso o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. Ele foi solto 6 dias depois, por decisão da própria Alerj, e pediu licença do mandato. A perícia, feita em celulares apreendidos, identificou que Bacelar estava em uma churrascaria com o desembargador, na véspera da operação que prendeu Tiego. Segundo a Polícia Federal, o encontro teria acontecido no momento em que TH Joias enviava mensagens a Bacelar sobre a tentativa de fuga e destruição de provas. O desembargador nega absolutamente que tenha jantado com o deputado Bacelar ou que tenha vazado qualquer informação. Isso já foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes com o pedido de revogação da prisão. Nesta terça-feira, agentes também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo. Um dos alvos foi um endereço de Rodrigo Bacelar. A defesa dele não se manifestou. De acordo com a Polícia Federal, a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas prejudicou o inquérito sobre a influência do crime organizado no Rio. O ex-deputado estadual TH Joias, que se desfez de diversos pertences na véspera da prisão, foi transferido hoje para uma penitenciária federal, fora do estado. Macário Júdice Neto chegou a ser afastado do cargo por quase 18 anos, acusado de participar de um esquema de venda de sentenças. O caso prescreveu em 2022, o que possibilitou o retorno do magistrado. Em Minas Gerais, um homem foi preso no velório da namorada depois de uma reviravolta no caso. O que era tratado inicialmente como um acidente de trânsito, uma fatalidade, passou a ser investigado como feminicídio. A vítima teria sido morta pelo companheiro que simulou uma batida na rodovia para tentar encobrir o crime. De tipóia no braço, Alisson de Araújo Mesquita aparece no elevador do prédio poucas horas depois do acidente de trânsito que teria matado a namorada Enay Gonçalves Rosa Amorim no último domingo. Foi o olhar atento da funcionária de um pedágio que provocou a reviravolta no caso. Nas imagens, Enay aparece inconsciente no banco do motorista, enquanto Alisson, no banco do passageiro, controla o volante. Ele, inclusive, faz o pagamento do pedágio. Falei com ele assim, moço, está acontecendo alguma coisa? Para ali para a gente dar atendimento para ela. Ele fez menção de parar, só que ele não parou.
Eu acho que ela não estava passando mal, não. A situação era outra ali, viu? 9 minutos depois, o carro invadiu a contramão e bateu de frente com um micro-ônibus. A morte de Enay, que era tratada como acidente de trânsito, passou a ser investigada como um possível feminicídio. O casal estava junto havia cerca de 1 ano. Alisson foi preso em flagrante durante o velório da vítima. Em 24 anos de carreira, eu nunca vi uma situação dessa em que uma pessoa conduz um veículo numa rodovia do banco do passageiro, né, com a pessoa que estava no banco do motorista desacordada. Para a polícia, Alisson confessou que agrediu a namorada. Ele disse que a briga teria começado no apartamento onde o casal morava, aqui em Belo Horizonte. Na estrada, as agressões continuaram e Enay chegou a desmaiar. Alisson contou que ela acordou e então, de propósito, teria jogado o carro em direção ao micro-ônibus. Mas a polícia não acredita nessa versão. A gente refuta totalmente, tá? Até pelos depoimentos das testemunhas que afirmam que assim que o acidente ocorreu, no mesmo instante, essa testemunha ela desceu do ônibus, correu até o veículo para prestar socorro e viu que ela já estava gelada. Procurada, a defesa de Alisson ainda não se manifestou. O deputado federal Antônio Doido, do MDB do Pará, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura o desvio de verbas públicas. Durante a abordagem, ele jogou celulares pela janela do apartamento funcional em Brasília. A Polícia Federal fez busca e apreensão no apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Antes da entrada dos policiais, os celulares de Antônio Doido e da esposa foram lançados pela janela do apartamento. Os policiais encontraram os aparelhos em frente ao prédio. Achei. Um celular aqui, tem o outro aqui. Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Pará, contra 13 pessoas, 8 empresas e a Secretaria de Obras Públicas do Pará. Foram apreendidos relógios, vinhos caros e dinheiro. Entre os alvos da operação estão a mulher do deputado, Andréia Dantas, e o secretário de Obras Públicas do Pará, Benedito Rui Santos Cabral. A operação começou na véspera das eleições municipais do ano passado, depois que 3 pessoas ligadas ao deputado Antônio Doido foram presas em flagrante ao sacar 5 milhões de reais em uma agência no interior do Pará. A investigação avançou e apontou também suspeitas em licitações e crimes eleitorais. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, apontou que os integrantes do grupo fizeram saques suspeitos, um montante de 48 milhões de reais. Procurados, o deputado Antônio Doido e a esposa Andréia não responderam aos nossos contatos. Em nota, a Secretaria de Obras Públicas do Pará afirmou que todas as contratações estaduais seguem rigorosamente o devido processo licitatório, em observância aos princípios constitucionais e que colabora de forma permanente com os órgãos de controle. O presidente Lula defendeu hoje que França e Itália assinem o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Cristina Lemos descomplica essa notícia para a gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu, Mariana. Olha, o governo brasileiro vem trabalhando por essa assinatura há mais de 2 décadas e, se vier, vai ser um trunfo importante para o presidente Lula em 2026. O presidente cumpriu a agenda hoje em Brasília, já em clima de pré-campanha. A última reunião ministerial deste, que é o penúltimo ano do 3º mandato do petista, vai acontecer amanhã. Lula esteve na reunião do Conselho de Participação Social, que assessora o presidente da República em decisões relacionadas à sociedade civil. Ele falou que espera assinar o acordo Mercosul-União Europeia no sábado, durante a cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu, e fez um apelo aos líderes da França e da Itália. Um acordo que está sendo discutido há exatamente 26 anos. É um acordo que, se der certo, envolve, um PIB de 22 trilhões de dólares e uma população de 722 milhões de habitantes. Nós estamos cedendo mais do que eles. E eu espero que o meu amigo Macron e a primeira-ministra Meloni da Itália, que eles tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não vão ter medo, de perder competitividade com o povo brasileiro.
Em meio a votações importantes para o governo no Congresso, Lula conversou hoje por telefone com o presidente da Câmara, Hugo Mota. De acordo com Mota, os dois devem se encontrar ao longo da semana. Amanhã acontece a última reunião ministerial do ano. Além do balanço de governo, a corrida eleitoral de 2026 estará na pauta e devem acontecer definições sobre quais ministros deixarão os cargos para disputar as eleições. O projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 vai ser votado nesta quarta-feira no Senado. Até mesmo a oposição, que lutou pela proposta, já fala em mudanças e isso levará o texto de volta para a Câmara. A discussão sobre o projeto no Senado gira em torno do alcance. A proposta aprovada na Câmara pode beneficiar condenados por outros crimes. Por isso, mesmo com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, até a oposição fala em alterar o projeto. Chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido. E aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, conversaram sobre o tema. A avaliação dos senadores é de que o projeto, da forma como está, não beneficia apenas os condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas também criminosos acusados de corrupção e de crimes sexuais, como assédio e divulgação de material íntimo. Estupro é crime hediondo e não está no alcance do projeto, que facilita a progressão do regime fechado para o semiaberto. Diante do impasse, algumas lideranças no Senado defendem a rejeição completa da proposta. A forma com que o projeto chegou ao Senado não dá para o MDB apoiar. Portanto, o MDB se coloca contra o texto que veio da Câmara, que, no entender da esmagadora maioria do partido, não é tolerável e não é admissível para o bem da democracia brasileira. Apesar das resistências e de possíveis mudanças, existe acordo entre os líderes para que o texto seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado ainda nesta quarta-feira. Se houver alterações, o projeto terá que retornar à Câmara. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E ainda hoje a polícia prende 11 suspeitos de abusar de crianças e adolescentes em São Paulo. E você também vai conhecer o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que se tornou alvo da polícia. Na ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 estados e mais de 600 milhões de reais foram bloqueados. O calendário do futebol brasileiro está perto do fim e os clubes já começam a pensar em reforços. O técnico Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro ontem e um dia depois o time mineiro já anunciou Tite como novo treinador. Bruno Lohance, muito boa noite. A escolha foi boa? Não dá para dizer que não foi, né? O Tite é um dos maiores técnicos da geração dele, com muitos títulos e com uma história muito marcada, inclusive com o Corinthians, né? O ex-técnico da seleção brasileira nas 2 últimas Copas, outro ponto importante, não trabalhava desde a saída do Flamengo em setembro do ano passado. Tite desembarcou hoje de manhã em Belo Horizonte e foi direto para uma reunião com os dirigentes do Cruzeiro. Primeiro, o agradecimento pela grandeza do Cruzeiro, pela responsabilidade que tem paralelamente a isso, a estar integrado numa equipe toda, poder dar minha parcela de contribuição para o sucesso. Ele assinou o contrato até o final de 2026. Durante a tarde, foi anunciado oficialmente pelo clube. O ex-treinador da seleção brasileira tinha dado uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O primeiro jogo de Tite pelo Cruzeiro será no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre, dia 10 de janeiro. Amanhã vai começar a decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco disputam o último título da temporada. Para uma final, toda a informação sobre o adversário pode ser fundamental. A gente acompanha o Vasco o ano inteiro, né? Lógico, tem chute fora da área, mas também tem as conduções do Ryan,
tem o cabeceio do Verrete, tem bola parada. E para estudar ainda mais o rival, é preciso conhecer bem o treinador. Eu falo que eu sou um grande admirador do Fernando Diniz. Eu já sofri bastante na mão dele com o time dele, né? Dorival Júnior comandou hoje o último treino antes da final sem preocupações. O Timão não terá desfalques para o jogo, mas espera recuperar uma peça fundamental para essa partida. Rodrigo Garro sofreu com lesões esse ano e pode aparecer entre os titulares. Situação parecida com a de Felipe Coutinho no Vasco. O meio-campo venceu os problemas físicos para se tornar uma grande referência em 2025. Após 14 anos longe do clube que o revelou, Coutinho pode coroar a volta com uma grande conquista. Meu grande e maior sonho no momento é ganhar um título com a camisa do Vasco. Isso é o que me faz acordar ali e vir treinar, dar o meu melhor a cada dia. O Vasco não deve ter alterações em relação ao time que eliminou o Fluminense. Entre estudos e sonhos, resta saber quem vai levantar a taça da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do esporte. Até já, Bruno. Você vai ver a seguir, a polícia divulga novas imagens do suspeito de matar 2 pessoas numa universidade dos Estados Unidos. E veja também o STF condena mais 5 réus por tentativa de golpe de Estado. Ao todo, 29 pessoas foram condenadas e 2 absolvidas por envolvimento na trama golpista. Prepare-se, porque você vai ver agora os detalhes de uma investigação que prendeu 11 suspeitos de crimes sexuais em São Paulo e as vítimas eram crianças e adolescentes entre 3 e 14 anos. Policiais em formação de ataque entram de surpresa numa rua no Jardim Elisa Maria, na zona norte de São Paulo. Os agentes se movimentam com rapidez para capturar um homem investigado por abusar da enteada menor de idade. A operação da Polícia Civil cumpriu 26 mandados de prisão contra suspeitos de vários tipos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Prende o cachorro, a gente vai entrar. 11 pessoas foram presas e 15 estão foragidas. As vítimas tinham entre 3 e 14 anos. 3 homens cometeram crimes em outros estados, mas estavam se escondendo na capital paulista. Depois das prisões, a polícia conseguiu traçar um perfil dos abusadores. Eram homens com histórico de agressões contra mulheres e que se aproveitavam da proximidade ou do parentesco com as vítimas para cometer a violência. Muitos, às vezes, a mãe deixa para cuidar, sabe? Vai, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Ah, vou deixar com a avó, vou deixar com a tia. Só que nesse período que eles cuidavam dessas crianças, eles abusavam. Um dos foragidos tem condenações que somam 85 anos de prisão. Ele é acusado de abusar de 3 netas. Entre os presos está uma mulher que alugava a própria casa para que crianças fossem abusadas. A delegada responsável pela operação orienta as famílias a terem muita atenção na hora de deixarem os filhos sob cuidados de outros adultos, ainda que sejam conhecidos. Temos os depoimentos, nós temos os indícios, nós temos o laudo pericial. Não paramos ainda. A polícia do Rio de Janeiro pediu o bloqueio de mais de 600 milhões de reais de um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Um bloco de concreto teve que ser removido para a passagem do blindado da Polícia Civil. O endereço na zona norte do Rio foi um dos 39 alvos de mandados de busca e apreensão. Os policiais investigam a lavagem de dinheiro em larga escala do Comando Vermelho. Um esquema que contava com depósitos em contas de terceiros ligados à facção criminosa. Utilizava mulas financeiras, pessoas que não tinham passagem por crime algum e que faziam esses depósitos, ocultando, dissimulando esses valores e patrocinando a atividade criminosa. Também houve operação em Minas Gerais e Mato Grosso. A polícia pediu bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de bens dos investigados. Os valores somados podem chegar a 630 milhões de reais. Dinheiro que financia a compra de armas e drogas para o Comando Vermelho.
Segundo as investigações, os traficantes Edgar Alves de Andrade, o Doca, e Carlos Costa Neves, o Gardenal, são os principais articuladores financeiros do Comando Vermelho. Os dois estão foragidos. A polícia também identificou um pecuarista de Mato Grosso que seria o responsável por organizar o dinheiro dessas contas. Até propriedades rurais faziam parte do esquema de ocultação de recursos da facção criminosa. São utilizadas ali tanto para lavagem de dinheiro sob o subterfúgio de ser a criação de gado, como também o aterramento dessa droga e, posteriormente, a vinda dessa droga aqui para o Rio de Janeiro. Estados Unidos e Ucrânia devem apresentar ainda nesta semana um plano de paz atualizado à Rússia para encerrar a guerra. A reformulação do acordo de paz avançou depois de 2 dias de negociação entre Ucrânia e Estados Unidos na Alemanha. Hoje, depois do lançamento de um plano para usar recursos bloqueados da Rússia para financiar a reconstrução ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky defendeu que aliados europeus e americanos mostrem resultados concretos na busca da paz. Estamos trabalhando em detalhes que podem pôr fim à guerra, afirmou Zelensky. O presidente ucraniano não descartou pedir mais armas à Casa Branca se os russos rejeitarem a proposta. Volodymyr Zelensky ainda sugeriu que o Congresso americano aprove um projeto para garantir a segurança da Ucrânia. Um dia depois de Donald Trump processar a BBC e exigir uma indenização equivalente a 54 bilhões de reais por difamação e por violar uma lei de práticas comerciais, a emissora britânica disse que vai se defender. O presidente dos Estados Unidos acusa a rede de editar um discurso dele para dar a impressão de que ele estaria incentivando a invasão do Capitólio em 2021. A BBC reconheceu o corte de um trecho em que Trump defendia atos pacíficos, pediu desculpas, mas rejeitou o valor da ação. Diante da crise, 2 executivos da empresa pediram demissão no mês passado. A polícia divulgou hoje novas imagens do suspeito de matar 2 pessoas numa universidade americana no último sábado. Esse é um dos poucos registros que mostram o suspeito de frente. E ainda assim o rosto está parcialmente coberto por uma máscara cirúrgica. As buscas entraram no 4º dia. A polícia informa que o atirador tem 1,73 m de altura e porte físico robusto. A recompensa pela prisão dele equivale a R$270 mil. O pai e o filho que abriram fogo contra uma multidão na Austrália haviam viajado para as Filipinas. E a polícia agora investiga se eles se encontraram com integrantes do grupo terrorista Estado Islâmico. A câmera acoplada a um carro registrou o momento em que Boris Gurman luta com um dos atiradores. O judeu de origem russa chega a desarmar o terrorista, que saca outra arma. Boris e a esposa acabam mortos. Este outro homem, Hilvan Morrison, chegou a jogar objetos contra um dos atiradores e também foi morto. Minutos depois, um comerciante sírio desarmou o terrorista. Hoje, ele recebeu a visita do premier australiano no hospital. As autoridades acreditam que o ataque foi inspirado no grupo Estado Islâmico. No carro dos atiradores foram encontrados explosivos caseiros e bandeiras da organização terrorista. Também é investigada uma viagem recente de pai e filho às Filipinas, onde o Estado Islâmico é atuante. O atirador que sobreviveu acordou do coma e está sob custódia da polícia. Navid Akran, de 24 anos, frequentava um centro islâmico que tinha ligações com terroristas. O pai dele, Sajid, de 50 anos, foi morto durante o ataque. O Parlamento Europeu aprovou medidas mais rígidas para proteger o agronegócio do bloco, em meio às negociações do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. As novas regras aumentam a pressão sobre os países exportadores, como o Brasil. A decisão permite a suspensão temporária de tarifas preferenciais se as importações do Mercosul causarem prejuízo ao bloco europeu. Entre as mudanças, o limite de importação de produtos sensíveis como carnes, grãos e açúcar cai de 10% para 5%. Também foi reduzido o prazo para avaliar o impacto das compras do Mercosul na União Europeia.
Essas novas medidas de proteção podem destravar a aprovação do texto final no Conselho Europeu. A votação está marcada para esta quinta-feira. Se for aprovado o acordo Mercosul-União Europeia, pode ser assinado no próximo sábado em Foz do Iguaçu. Fazendeiros europeus voltaram a protestar e bloquear rodovias na França e na Eslovênia. Se ratificado, o tratado pode criar a maior área de livre comércio do mundo, com impacto direto para o Brasil, a principal economia do Mercosul. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou mais 5 réus por tentativa de golpe de Estado. Cris Lemos está de volta. Cris. Mariana, essa foi a última etapa do julgamento dos réus da trama golpista. Desta vez, os réus do Núcleo 2. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, eles foram responsáveis por gerenciar as ações que evitariam a posse de Lula. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Ele absolveu o delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira, e votou pela condenação dos outros 5 réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista. O Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar. O relator foi seguido em todos os pontos pelos ministros que formam a primeira turma: Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Foram condenados Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, e o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor de Bolsonaro, a 21 anos de prisão e 120 dias multa, sendo que cada dia multa equivale a um salário mínimo. O general Mário Fernandes, ex-secretário-geral da presidência, a 26 anos e 6 meses de prisão e 120 dias multa. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a 24 anos e 6 meses de prisão e 120 dias multa. E Marília de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a 8 anos e 6 meses de prisão e 40 dias multa. O grupo foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de monitorar e planejar o assassinato de autoridades públicas. Também por ter elaborado uma minuta golpista e por tentar atrapalhar com operações da Polícia Rodoviária Federal o segundo turno da eleição de 2022. Com o julgamento de hoje, o STF condenou no total 29 réus e absolveu 2 acusados. As próximas etapas agora são as seguintes. Será publicado o acórdão, que é o documento que traz o resultado desta fase do julgamento. As defesas, então, vão apresentar os últimos recursos para tentar, por exemplo, uma redução de pena. Mariana, Edu? Obrigada, Cris. Você vai ver a seguir, um motociclista foi atingido por uma placa durante a ventania em Porto Alegre. Você também vai ver os últimos ajustes para a final da Copa Intercontinental. Tudo pronto no palco da grande final. Hoje, os protagonistas do duelo falaram sobre o confronto decisivo. Flamengo e Paris Saint-Germain fizeram hoje os últimos ajustes para a decisão da Copa Intercontinental. Bruno Lohance de volta. Esses times já se conhecem, né? Já se conhecem porque tem peças que já se enfrentaram em diversas situações, né? O Flamengo tem muitos jogadores que vieram da Europa e o brasileiro Marquinhos, líder do PSG, convive com vários craques do Mengão na seleção. Doha amanheceu chuvosa, algo raro por aqui. Em média, chove apenas 20 dias por ano no Catar. Chover é tão improvável quanto um time sul-americano vencer a Copa Intercontinental. O último foi o Corinthians, em 2012. Mas o técnico Felipe Luiz acredita que o Flamengo pode repetir o feito. Uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Fácil, obviamente, não vai ser, mas é possível. Em sua vez de falar aos jornalistas aqui no estádio, o técnico espanhol Luis Henrique elogiou o estilo de jogo do Flamengo, disse que a final será um grande espetáculo e que o Paris Saint-Germain vem motivado para conquistar esse troféu que ainda não tem na galeria do clube. Mañana vai ser muito difícil quitar esse balão, assim que eu creio que vai ser uma final apasionante porque os dois equipos temos um estilo muito parecido e eu creo que se va a ver una blanca.
Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para a final. E uma coisa é certa, o troféu vai ser erguido por um brasileiro. De um lado, o Bruno Henrique, do Flamengo. Do outro, Marquinhos, do PSG. Entre as duas equipes tem uma filosofia de jogo muito agressiva, né? Então vamos ver e com certeza vai ser um jogo, como eu disse, de alto nível e a gente está querendo muito ganhar esse título. Eu fico por aqui. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Mais de 50 cidades no Rio Grande do Sul registraram estragos por causa das fortes chuvas. 54 mil pessoas ainda estão sem luz. Hoje muita gente precisou tirar o dia para calcular os prejuízos. 5 minutos de ventania foram suficientes para destruir a casa da dona Elizabeth. Galhos de árvore caíram no quarto do neto dela, de apenas 6 meses. Deu aquele estralo e se o bebê tivesse aqui dentro, tinha acontecido porque foi bem no quarto do bebê e no quarto deles, né? As rajadas de vento chegaram a 83 km/h em Porto Alegre. O Marion quebrou o pé enquanto pilotava uma moto próximo à orla do Guaíba. O veículo foi atingido por um tapume de metal. Foi o tempo de eu pensar, vou ter que parar, vou parar num local, vou me abrigar, porque está perigoso. Nasci de novo. Nós, eu e meu filho. A ventania também derrubou dezenas de postes na capital gaúcha. Só na Grande Porto Alegre, 254 mil residências tiveram o fornecimento de energia interrompido. Houve demora na retomada dos serviços em várias regiões da cidade. A concessionária de energia argumentou que houve um número muito grande de chamados, sem informar quantos foram. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, os bombeiros receberam cerca de 70 chamados devido aos estragos. Um dos atendimentos foi na casa do seu Amadeu, onde uma árvore foi arrancada pelo vento. Encostada na estrutura da casa, daí ele levantou. Só que ele ficou atravessado para o meu lado, os galhos, tudo ali. Segundo a Defesa Civil, 26 pessoas tiveram que sair de casa em todo o estado. 54 municípios registraram danos após a tempestade. Vem mais chuva, hein, ao longo dessa semana. Hora de conversar com Giovana Rizardo. Giovana, é pouca chuva ou temporal, hein? Boa noite. As duas coisas, Edu, e a gente destaca especialmente o Sudeste, onde a combinação de chuvas intensas e também de solo encharcado pode provocar deslizamentos. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, a frente fria avança e deixa em alerta vermelho o sul do Espírito Santo, a zona da Mata Mineira e o Rio de Janeiro. No Rio, são esperados até 60 milímetros de chuva e faz 25 graus. Em Belo Horizonte, as tempestades vêm à tarde, máxima de 24. Na capital paulista, a chuva diminui e esfria, máxima de 22 graus. Hoje, a chuva mais volumosa caiu sobre Mato Grosso do Sul. Agora, as imagens de satélite mostram as nuvens carregadas em quase todo o território. Amanhã, a passagem da frente fria pode provocar chuva forte e rajadas de vento em áreas do Sudeste. Também chove em grande parte do centro-norte do país, com destaque para Amapá, Amazonas, Goiás e Mato Grosso. No sul, uma massa de ar frio garante tempo firme e queda nas temperaturas. Por isso, há risco de geada em pontos da Serra Catarinense nas primeiras horas do dia, o que é bem atípico para a época. Em Florianópolis, faz 25 graus à tarde. Em Vitória, 33. 26 em Brasília. 32 em Belém e até 30 graus em Fortaleza. Hora do Tempo Delivery. A Valcineide é de Macapá, Amapá. Boa noite, Valcineide. Na quarta, chove pela manhã e faz 32 graus. Até sexta-feira, os dias seguem abafados com possibilidade de pancadas de chuva. O Sebastião e a Maria querem saber como fica o tempo em Jaraguá, Goiás. Boa noite, Sebastião, Maria. Os próximos dias vão ser de tempo fechado e alerta para temporais. Amanhã faz 29 graus, na quinta, 24 e na sexta, 26 graus. A gente também quer receber a sua mensagem. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR. Edu, Mariana. Obrigada, Giovana. Agora a gente faz um convite especial para você.
Participe da campanha da Abades. A gente está falando de uma instituição que oferece atendimento humanizado, multidisciplinar, gratuito, para crianças e jovens que têm deficiência intelectual e autismo. Mas esse trabalho só continua com a sua doação. São milhares de vidas transformadas, como a do Charles. As cores, as luzes e os sons do teclado atraem a atenção do Charles, de 3 anos. Ele tem autismo e fica muito ansioso quando a mãe não está por perto. Antes de frequentar a Abades, as crises de choro eram tão intensas que prejudicavam até a saúde. Passava mal, né? E tudo. Ele chegava a adormecer, porque ele chorava tanto de não saber o que fazer, ele adormecia para não ter que ficar ali, e eu tinha que retirar ele de lá e ir embora. Para a pessoa com transtorno do espectro autista, uma rotina bem definida tem sinais claros de segurança e previsibilidade. É como se o paciente soubesse por qual caminho seguir. Qualquer mudança de rota ou imprevistos ao longo do dia podem alterar o comportamento da pessoa com autismo. Para as famílias que nem sempre sabem lidar com as crises, as terapias representam a esperança de um novo rumo para os pacientes. Há 6 meses, o Charles participa do programa de estimulação precoce da Abades. Nesse projeto, a gente procura estimular a linguagem, as habilidades cognitivas, as interações sociais e a parte psicomotora também. Hoje, o Charles já consegue desvincular com a mãe, entrar para as terapias sem a presença da mãe, o que inicialmente isso era muito desafiador para ele. Só de ele entrar aqui, ele já olhou, no geral, os olhos dele já brilharam, né? Então, assim, a gente falou da abelhinha para ele, ele olhou a abelhinha, sorriu e queria procurar mais. Ele já queria andar, sair correndo. E a gente ia mostrando para ele. Então, aquilo, nossa, meu coração já queria chorar de alegria, porque eu falei, não acredito que é real, né? Quando a criança ela inicia uma brincadeira, seja ela uma brincadeira num balanço, seja ela uma brincadeira de encaixe, é importante que ela entenda, principalmente essas crianças com atraso no desenvolvimento, que existe um começo, um meio e um fim para aquela tarefa. É esse processo que ajuda a organizar os sentimentos. Quando ela entra num processo, num comportamento disruptivo ou num quadro de desorganização, geralmente ela joga os objetos que estão na mão dela ou próximo dela, ela emite muitos gritos, algumas crianças se jogam no chão, começam a se bater. Então, acalmar, ela entender que está tudo bem, que ela está segura, que naquele momento as coisas não estão do jeito que ela imaginava, mas que está tudo bem. Tudo bem, então. Um trabalho de abelhinha que começa aqui dentro da Abades, mas que continua em casa. A gente trabalha no individual de cada família e de cada atendido, para que eles possam extrair o máximo do que é oferecido na Abades, para que eles possam levar isso para fora, generalizar em outros ambientes, na escola, em casa, em outros lugares que esses pacientes frequentam. A missão da Abades é garantir um futuro mais seguro e independente para crianças e jovens com autismo e deficiência intelectual. É um trabalho gratuito e, por isso, depende da sua ajuda. O maior desafio é esse, é um desafio na questão financeira, né, de manutenção da instituição, saber que a gente pode fazer mais e não tem, muitas vezes, condições para isso. Muitas vezes as pessoas querem ajudar, querem fazer, mas não acreditam. Elas têm desconfiança, elas têm medo de ajudar. Se é uma instituição séria, venham conhecer o nosso trabalho e apoiem essa causa. Famílias como a do Charles contam com a sua doação. A gente espera isso de pessoas de dentro de casa, às vezes, e não tem. É pessoas que realmente trazem essa segurança para o seu filho. Um gesto de carinho que transforma vidas. Quando você faz um Pix para a Abades, você ajuda crianças e jovens com deficiência intelectual e autismo, oferecendo mais oportunidades e a esperança de um futuro melhor. Faça agora mesmo a sua doação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Se preferir, você também pode doar pelos telefones. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20,
ligue 0500 508 0020. E para doar R$40, ligue 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace essa causa. Abrace a Abades. Então, bora dar as mãos e ajudar. À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. As reportagens de hoje estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também acompanha a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem fortes emoções ao vivo em A Fazenda. Para 2 peões, o jogo vai acabar, porque tem a última eliminação da temporada. E quem continuar está garantido na grande final. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.